Sou Tadeu Maia, ator, cantor. Estou vindo de Assunção, Paraguai, somando essa grande equipe. E estou também ligadinho no TV Relacionamento. Tadeu Maia, vocês, hein? Um abraço. Fui. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí como convidado um grande ator, Klaus Mutech. Muito obrigado pela tua presença. Prazer. Klaus, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? E em que momento da vida você acabou se tornando um ator. Se foi, a curiosidade é, se foi influência de alguém da família, se foi assim, uma quebra de não quero mais isso da minha vida, eu quero ser outra coisa. Então, fica à vontade. Beleza. Eu sou Klaus Mutech. Nasci lá no Vale do Ribeira, aqui no interior do estado de São Paulo. Quer dizer, eu sou caipira, né? E, no caso, a minha entrada para o mundo da arte foi totalmente inusitada, posso dizer. Porque eu tive um momento de depressão. Muitos homens não gostam de assumir isso. Acham que isso é frescura, que isso é... E que profissão você estava? Eu era chefe de cozinha. Que bacana. Sou aposentado como chefe de cozinha. Tá. Não, chefe de cozinheiro, não chefe de cozinha. Certo. Eu sou chefe de cozinheiro. Eu não gosto... Mesmo com comida, deu isso daí? Falaram Eu- que quando você come bem, você nunca vai ter depressão. Mas aí está o problema, é aquele negócio. Às vezes você vê uma pessoa aparentemente bem alimentada ou até gordinha, né? Não, o cara come bem, né? Mas você conhece o que está por trás dele, os problemas dele que levam ele, isso tudo pode, qualquer, às vezes, uma coisa pequenininha para mim ou para você, para ele é uma coisa gigantesca, É um gatilho, né? é um gatilho que te leva a outras coisas. O que me levou à depressão, eu imagino que seja isso, talvez eu já tivesse uma tendência, não sei, mas o que me desencadeou a depressão foi a minha separação. Que eu não queria me separar, eu queria ficar usando bengala ao lado da minha esposa. Mas, infelizmente, a vida não é assim. A gente não tem tudo antes. Exato. A gente não decide. O que não vai nos acontecer amanhã é imprevisível. Acontece. E eu me separei e entrei em depressão. Eu não assumia isso, eu demorei muito para assumir. Ou, na verdade, assumi, percebi que eu estava com depressão já depois de, posso dizer, depois de curado. E aí, no caso, eu conhecia uma pessoa, a qual eu sou muito grato por ela, e vou ser da vida inteira, chamada Raquel Anastácio. A Raquel é uma pessoa, não só é uma grande atriz, como uma pessoa maravilhosa. Porque muitas vezes você é bom profissionalmente, mas deixa a desejar pessoas. Sim. E a Raquel não. A Raquel, no meu ponto de vista, ela é as duas coisas. Ela é uma ótima profissional, uma ótima atriz, uma ótima professora de teatro, ou professora de arte, e também uma boa pessoa. E aí eu conhecia a Raquel, só que não sabia o que ela fazia. Eu conhecia ela. E um dia eu encontrei ela no metrô. Ela me deu uma olhada assim, o meu peso normal é 80 quilos. Eu estava com 59. Então eu estava literalmente uma cadeira, né? E aí a Raquel deu aquela olhada assim para mim e falou assim, bom, esse cara ou ele está usando muita droga ou então, sei lá, está errado, né? Assim, quer assistir uma aula comigo? Daí eu olhei para ela e falei assim, Raquel, eu sinto muito, eu conheço você do restaurante que eu trabalho. Você é minha cliente, no caso. Mas eu não sei aula do que. Aula de que você dá? Para quem você dá aula? Daí ela me deu o endereço, assim, esteja lá tal dia, assim, da hora,
e você assiste uma aula minha, sem compromisso. Assiste uma aula. Falei, tá. Eu fui assistir a aula da Raquel. Eu chego lá na aula da Raquel, era um teatro. Teatro. Eu adoro teatro. A minha vida inteira eu adorei teatro. Mas eu lá na plateia e você, bom. Quando eu lá estava palma para você. Mas eu atuando, não Já no primeiro dia era no palco? Não, não era lá embaixo? Não, o primeiro dia eu fiquei na plateia. Ah, ok, perfeito. E assistindo a aula dela com os alunos que ela estava. E aí eu percebi, vi uma coisa com a Raquel, que eu fazia com meus alunos de arte culinária. Eu dava aula até aqui, de aula em ONGs, assim, beneficiei, curso beneficiei para pessoas de baixa renda, que não podia pagar. Então eu dava aula de arte culinária, digamos, como você reaproveitar alimento, enfim, essa coisa. Isso, até usar folhas que aparentemente não podem ser vendidas, mas de repolho, mas você pode usar. As pessoas têm mania, por exemplo, pegam uma abóbora, descasca a abóbora, joga aquele mundo de alimento fora. Não precisa. Você pode cozinhar a abóbora com casca e tudo. Além de ter muito mais nutriente, vai economizar. E evita jogar lixo no lixo, sem dúvida. Além de economizar para o nosso planeta. Perfeito, você está fazendo dois benefícios. Exatamente. E aí eu assistindo a aula da Raquel, a Raquel te colocava palco. Ela pedia para você fazer uma cena no máximo de 5 minutos. Ela já, digamos, na aula de hoje, ela já pedia para você planejar essa cena na próxima aula, para você vir para a próxima aula pronto, com essa cena pronta. Ou pelo menos aquilo que você achava que estava pronto. Aí você ia para o palco, você fazia a tua cena de início ao fim, a Raquel não abria a boca, ela te assistia e deixava fazer a cena. Ela não te interrompia. Bacana. Ela deixava você fazer. Depois que você terminava a cena, todo mundo batia palma para você. Sim. Aí ela ia para o palco, chegava ao seu lado, no caso, e explicava o grupo. Não explicava para você, explicava o grupo. Assim, olha, o que ele fez aqui não foi propriamente teatro. Ele fez uma contação de história, assim, isso não serve para teatro, isso não é teatro, isso é contação de história. Porque uma contação de história é uma coisa, teatro é outra. E ela trocava em miúdos tudo o que esse ator fez ali. E eu fazia mais ou menos a mesma coisa com culinária. Digamos, você era meu aluno, e eu via que você não ia correr o risco de se cortar ou de provocar um acidente, eu deixava você. E eu pegava aqueles que tinham maiores dificuldades. E a Raquel usava mais ou menos o mesmo método. Eu falei assim, gostei da tua aula, no caso, nossos métodos são mais ou menos, são áreas diferentes, apesar das duas ser arte, né? Mas a gente tem uma visão, seria mais ou menos uma mesma linha. Eu falei assim, eu gostei, eu quero assistir mais. Ela falou assim, não, você não vai assistir, da próxima vez você vai para o palco. Daí ela falou assim, na próxima aula já deu uma atividade. Aí ela já mudou o jeito de falar comigo. Na próxima vez você traz uma cena e você vai para o palco. Daí eu lembro assim, da Raquel, eu nunca tive um palco. Eu esqueci de um detalhe que eu fiz quando criança, né? Que eu tinha ido para o Picadeiro quando era criança. Ah, que é possível. Eu trabalhei com Mazzaropi. Puxa, que bacana. Trabalhei 3 meses com a companhia de Mazzaropi. Não contracenando com o Mazzaropi, perfeito, com os artistas dele. Eu fiquei 3 meses com a companhia de Mazzaropi, quando tinha 8 anos de idade. Mas meu pai era judeu, e aquele judeu assim, linha dura, pode-se dizer, ortodoxo. Né? E para ainda hoje, né? Não é tanto hoje, mas ainda tem muitos judeus que são assim. Para judeu, artista da era mundo.
Sempre foi, hoje mudou um pouco, mas ainda tem algum que ainda acha. Tem lá ainda alguns judeus que ainda acham que se você quer ser artista, você é vagabundo. É austríaco? Meu pai é austríaco. Meu pai é austríaco. E, então o circo foi embora e eu esqueci a arte, né? E depois ela voltou, né? Um resgate, né? Teve um resgate. Bacana. E aí, no caso, eu vou para casa, depois que a Raquel me deu a tarefa, né? Então eu fiquei pensando, o que eu vou fazer para a Raquel? Porque eu tenho que fazer uma cena. Então eu tenho que fazer uma cena. Eu já pensei na direção, já pensei no cenário, já pensei em tudo, porque eu assistia teatro, eu via no teatro, tinha tudo isso. E eu adoro Franz Kafka. Porque ele é judeu também, né? Mas eu adoro Franz Kafka, tem todas as obras dele. E eu tinha terminado de ler Carta ao Pai, de Franz Kafka. E uma semana antes, eu tinha ido assistir Danilo Gangéia, que para mim é um dos melhores atores que nós temos, pelo menos no teatro. E ele estava com Kafka por traço. Então eu comecei a ligar as coisas. Eu vou pegar, vou montar uma espécie de um pupurri de Kafka. Pegar a partir de uma obra, a partir da obra e juntar todas e montar o meu roteiro aqui. E como atuação, como forma de atuar, eu vou usar o Danilo Gangéia. Eu vou tentar ser Danilo Gangéia em cena. E, lógico, para quem nunca teve no palco, tentar ser Danilo Gangéia seria muita ambição, né? Mas tá, era o que dava, como dizer, que tinha para hoje. Ô Cláudio, assim, uma forma maravilhosa. E você depois fez atuações de teatro também? Sim, depois que eu saí no caso do mesmo ano com a Raquel, sim, eu estreiei naquele mesmo ano com 2 peças. Eu estreiei com uma peça chamada Sinta a Liga da Justiça, que é uma sátira à Liga da Justiça, o seriado da Justiça. E Meu Marido é um Gentleman. Meu Marido é um Gentleman é uma tragédia. Uma coisa baseada no dia a dia, no cotidiano, uma coisa muito trágica, onde no final da peça faz lembrar Hitchcock. Poxa, que bacana. Ô Cláudio, como a gente está com pouco de tempo hoje, né? Eu queria o seguinte, fala quantas peças você já estreou, e aí eu queria que você deixasse seus contatos também. Mas eu quero que você volte. Eu poderia mentir para você se eu falar quantas. Não, pode falar. Eu sei que eu fiz Boca de Ouro, Nelson Rodrigues, eu fiz uma peça de um grupo de atores lá do Rio de Janeiro, que fizeram um popurrí de Nelson, eu também fiz isso. E fiz Violinista no Telhado, fiz Quiz, sempre em Barra de Sábado à Noite, que é musical. Fiz Mágico de Oz, musical. Fantástico, né? Fiz Sônia, Nelson, que é um monólogo. Eu, que é um monólogo, que monólogo, naturalmente, só tem um personagem. Então, fiz a Sônia, eu fiz a Sônia. Não é fácil para ninguém fazer Nelson, né? Principalmente fazer monólogo de Nelson. Agora, um homem fazendo uma menina de 13 anos. E aí fica mais complicado ainda. Não, nós vamos falar depois isso bacana. Não quer deixar seus contatos? Posso. Você vai contar outras vezes. O telefone, você quer? Pode ser, isso. Meu telefone é 11 973 31 7491. Meu e-mail, krausuntak, @hotmail. krausuntak@hotmail.com. E meu Instagram é @krausuntak. Cláudio, muito obrigado, viu? Obrigado. Encantado aí, uma honra ter estado com você, tá? Ok? Aí eu sou roteirista também. Tá. Internautas, os agradecimentos então a esse fabuloso ator, roteirista que se reinventou
né? E continua sendo aí uma pessoa brilhante, um profissional da mais alta qualidade. Nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima.